Bom dia a todos, meu nome é Fábio Cáter e eu sou oncologista clínico do Hospital BP Mirante, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre uma doença pouco conhecida por nós, o câncer de fígado. É pouco conhecida porque ela não desponta como o câncer mais prevalente na população brasileira. O câncer de fígado é responsável ele é o quinto maior causa de câncer no homem e a sétima maior causa de câncer na mulher. E por conta disso, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho das perguntas mais frequentes sobre essa desconhecida doença. Então, começando aqui, recebendo as perguntas, a primeira que me chega é: quais são os fatores de risco para o câncer de fígado? O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de fígado é a doença hepática crônica. Ou seja, isso equivale a qualquer agressão crônica do fígado que cause cirrose. Esse é o principal fator de risco. E quando a gente vê o câncer de fígado pode ser prevenido, claro que pode, desde que você consiga combater as causas que levam à doença crônica do fígado. Então, quais são as doenças crônicas do fígado? Cirrose. E a cirrose pode ser causada por diversos fatores ou diversas causas. As mais comuns são bem conhecidas, como por exemplo, hepatite B, hepatite C, consumo exagerado de álcool. Mas existem outras causas que não nos passam pela cabeça como sendo uma causa muito frequente, mas são muito prevalentes na população, especialmente na população ocidental hoje em dia, como é o caso da esteatohepatite. Então, aquela infiltração gordurosa do fígado pode levar a um processo de inflamação crônica do fígado, uma potencial cirrose e o desenvolvimento tardio do câncer de fígado. Existe muito tabu quando a gente fala sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de fígado. Então, ninguém gosta de ficar falando sobre o uso abusivo de álcool. Ninguém gosta de falar da hepatite B, afinal de contas, uma doença que pode ser sexualmente transmissível. Mas acho que hoje em dia, no nosso cotidiano, acho que a gente tem que ter a abertura de falar sobre essas causas. Isso faz parte da nossa sociedade. E o reconhecimento dessas condições precisa ser discutido justamente para que a gente consiga combater essas causas. Quais são os sintomas do câncer de fígado, Fábio? Pois é, o câncer de fígado, como toda a história do câncer, é aquela doença que cresce silenciosa. E normalmente a gente faz o diagnóstico do câncer de fígado pelo diagnóstico da doença hepática crônica, ou seja, pela cirrose. Então, é aquele paciente que tem o fígado grande, a barriga d'água, que ficou amarelo, que é a icterícia, ou que teve um sangramento pela via alta, pela via aérea alta, enfim. Todos esses sintomas que eu acabei de descrever são sintomas de cirrose. E aí, quando o médico vai examinar a causa da cirrose, ele pode descobrir um câncer de fígado. Então, não adianta a gente ficar esperando o câncer de fígado ter sintoma, pois se ele tiver sintoma, ele já está numa fase mais avançada e, obviamente, as chances de resolução, de cura, controle são menores. Uma pergunta muito importante aqui. O senhor pode explicar a diferença entre o câncer de fígado e a metástase do fígado? Sim. São entidades totalmente distintas, diferentes. O câncer de fígado é a doença maligna que cresce primariamente no fígado, ou seja, daquele ambiente de cirrose, naquele ambiente de inflamação crônica no fígado, uma das células do fígado pode se perder naquele processo de nascer, crescer e morrer e ficar replicando de maneira repetitiva e maligna, causando o câncer de fígado. Já a metástase do câncer de fígado é a doença que sai de um local primário, cai na circulação, ou seja, na corrente sanguínea, e vai fazer uma metástase, uma filial, um segundo tumor no fígado. Dentre os tumores que mais causam a metástase do fígado, temos o câncer de intestino. Então, se a gente pudesse apostar, então tem uma metástase no fígado, a primeira coisa que temos que descartar é a presença de um câncer no intestino. Agora, câncer de mama, câncer de pulmão, são doenças bem frequentes na nossa população e também podem causar metástases no fígado. Isso é importante determinar porque o câncer de fígado primário ele vai ter todo um foco para o tratamento da doença primária no fígado. E a metástase no fígado, você vai ter o tratamento direcionado para o sítio primário da doença, para o câncer de intestino, para o câncer de mama, para o câncer de pulmão. Então não dá para falar, são duas doenças diferentes. Uma pessoa que teve câncer de mama pode ter uma recidiva no fígado? Como eu acabei de dizer, sim.
e tem sintoma, quais são os sintomas da metástase do câncer de mama no fígado? Habitualmente a gente acaba pegando pelo rastreamento, pelos exames periódicos, quando a gente faz o acompanhamento do câncer de mama. Se a gente for esperar ter sintomas da metástase do câncer de mama no fígado, você vai passar por um estágio mais avançado. Então, você pode ter desenvolvimento de insuficiência hepática, ou seja, a falência do funcionamento normal do fígado, e adver sintomas relacionados a isso. Pode ser inchaço, amarelidão de pele e todos os sintomas da falta do funcionamento adequado do fígado. Qual a relação da infecção pelo vírus da hepatite B e C no câncer de fígado? Total relação. A gente sabe que a hepatite B é a maior causa do desenvolvimento de câncer de fígado no mundo. E ela é mais frequente nos países orientais, como a China, Taiwan, Hong Kong, enfim, aquela partezinha do mundo são regiões do mundo de alta incidência. Agora, a hepatite C também é altamente causadora de câncer de fígado. Então, é muito importante fazer o diagnóstico da hepatite B e da hepatite C. Hoje em dia, falar de hepatite B tem que ser fácil, porque a gente sabe o método de transmissão. Então, como eu já havia dito previamente, a hepatite B é uma doença que se passa basicamente por relação sexual, mas é uma doença altamente prevenível. A gente tem vacina para a hepatite B, e a vacinação para a hepatite B dada no recém-nascido foi incorporada no calendário vacinal faz 20 anos. Então, é uma doença prevenível. Já a hepatite C, ela é pega ou ela é passada, transmitida através do compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas, a partir de sangue ou derivados não tratados. Apesar da diminuição da incidência, isso ainda é um problema e nós não temos vacinação para a hepatite C. Então, cuidados em relação ao uso compartilhado de seringa, aos cuidados no descarte ou no manuseio dessas seringas em ambiente hospitalar, isso parece bordão, mas infelizmente tem que ser dito. A cirrose hepática pode virar câncer de fígado? Como acabei de explicar, sim, esse é o principal fator para o desenvolvimento do câncer de fígado, é a cirrose. Fábio, o que é cirrose? Cirrose é o processo inflamatório que cronifica ou que fibrosa o fígado. Ela pode aparecer só pelo consumo de álcool ou tem outros fatores de risco. Então, novamente, é importante dizer. Então, originalmente, sempre se associou o desenvolvimento do câncer de fígado à cirrose e a cirrose ao uso abusivo de álcool. Mas eu acabei de dizer que, além do uso abusivo de álcool, a cirrose pode ser causada também pela infecção crônica da hepatite B, pela infecção crônica da hepatite C e outros fatores menores, mas cada vez mais presentes na nossa comunidade, como, por exemplo, a esteatohepatite, a infiltração gordurosa do fígado. Isso está relacionado não só ao aumento do colesterol, ao descontrole das taxas de colesterol, mas também associado a peso, sobrepeso, obesidade, a presença de diabetes. Então, todo esse ambiente de estilo de vida ocidental contribui fortemente para o desenvolvimento da infiltração gordurosa e o desenvolvimento de cirrose e, secundariamente, do câncer de fígado. Existem outras causas, como doenças hereditárias, como colangite esclerosante, porfiria, hemocromatose hereditária, são doenças mais raras e essas pacientes eles serão diagnosticados por um especialista. Esse não é o paciente mais frequente que desenvolve o câncer de fígado. O que é o hepatocarcinoma? O hepatocarcinoma é o tumor primário do fígado, é o tumor maligno primário que nasce no fígado. E como eu disse, ele não é a causa mais frequente de câncer no nosso país. Eu disse que ele é bem frequente na parte oriental do mundo, na Ásia, por exemplo, nas regiões da África abaixo do Saara, e depois passa para regiões menos prevalentes, como Europa Ocidental, esquimós no Alasca, e locais de menor prevalência, como, por exemplo, a América do Sul e a América Latina tem uma incidência baixa de hepatocarcinoma. Qual é a relação entre o consumo de álcool e câncer de fígado? É total. Então, na verdade, o uso abusivo de álcool pode levar a um processo inflamatório crônico do fígado, ao desenvolvimento de cirrose e, a partir daí, o desenvolvimento de hepatocarcinoma. Então, não significa que eu vou beber álcool e eu vou ter câncer de fígado. Não, você precisa passar pelo estágio de cirrotização hepática. Você precisa determinar a cirrose no teu fígado. Existe uma dose segura para consumo de álcool? Não, não existe uma dose segura. Então, depende muito da região do mundo, ou seja, eu já acabei de dizer que no Oriente tem mais prevalência do que no Ocidente.
É mais comum no asiático, depois no afrodescendente e depois no caucasiano. Então, depende se quem está consumindo álcool tem uma diferente etnia, depende do tipo de bebida que você está tomando, qual o grau, né, a concentração por milímetro cúbico, por grama de álcool que contém essa bebida. Então, não existe uma dose segura de álcool para ser bebida a partir da qual aumente ou diminua o risco para o desenvolvimento de cirrose e secundariamente de câncer de fígado. O que são as aflatoxinas e qual a sua relação com o câncer de fígado? As aflatoxinas são toxinas produzidas por um tipo específico de fungo encontrados em alimentos como, por exemplo, amendoim e milho. Hoje em dia, isso é muito difícil, porque você tem toda a industrialização desse tipo de alimento. Isso é mais frequente em países onde você não tem uma legislação forte sobre a manufatura desses alimentos, como por exemplo na África, o que permite a contaminação desses cereais por este fungo, a produção. O fungo produz essa toxina, a aflatoxina, e essa toxina está relacionada à agressão hepática e ao desenvolvimento secundário do câncer de fígado. O que significa fígado gorduroso? Quais são suas causas e sintomas? Pode virar câncer? Então, a gente já disse isso, a gente está experimentando, a gente está passando por uma fase onde o estilo de vida ocidental determina um maior risco de obesidade, sobrepeso, o momento da infiltração gordurosa no fígado, o desenvolvimento da esteatose, essa esteatose machucando o fígado cronicamente, levando a esteatohepatite. Então é quando a esteatose começa a alterar os seus exames de função hepática. Então você passa no médico, você faz o diagnóstico de esteatose, tem alteração dos exames laboratoriais de fígado, ou seja, existe uma inflamação crônica do fígado. A partir daí você pode desenvolver uma cirrose relacionado pela esteatohepatite e depois disso o risco para o desenvolvimento do câncer de fígado. Como é feito o diagnóstico do câncer de fígado? O diagnóstico do câncer de fígado então é feito em dois momentos diferentes, como eu acabei de citar. Então, por exemplo, a maior chance de você fazer o diagnóstico do câncer de fígado é descobrindo a cirrose, é descobrindo sintomas de cirrose. Daí, a partir da procura da causa da cirrose, você acaba descobrindo um câncer de fígado. Fábio, mas tem como a gente fazer o diagnóstico de câncer de fígado em estágios mais precoces? Tem. Então, para quem? Para quem é sabidamente portador de fatores de risco, como eu acabei de dizer. E esses pacientes são, principalmente, os pacientes portadores de hepatite B crônica e os pacientes portadores de cirrose por qualquer causa. Como é realizada a biópsia para o câncer de fígado? A biópsia para o câncer de fígado pode ser feita através de métodos de imagem que direcionam a biópsia. Então, normalmente e de maneira mais fácil, a gente pode usar o ultrassom. O ultrassom é um método não invasivo que não usa radiação. O médico faz a identificação do nódulo suspeito e a partir dele o ultrassom guia a introdução de uma agulha pela pele percutânea que retira um fragmento pequeno, mas que possa ser analisado e dado o diagnóstico. Dá para a gente fazer o diagnóstico de câncer de fígado sem biópsia? Sim. O câncer de fígado ele é uma das poucas doenças malignas que permite o tratamento sem que você tenha uma biópsia conclusiva. Por exemplo, em pacientes com condições sabidamente determinantes, como cirrose, hepatite B, hepatite C, que tenham um nódulo suspeito acima de 1 centímetro, que expressem no sangue ou que marquem no sangue um exame chamado alfa-fetoproteína, onde a partir daí você faz um exame específico e o exame padrão é uma tomografia ou uma ressonância magnética do fígado. O câncer de fígado tem um comportamento na tomografia e na ressonância característico que faz com que o médico radiologista consiga falar de maneira assertiva isso é um hepatocarcinoma. E dentro da condição clínica, ou seja, num paciente que já tem uma cirrose, uma condição determinante de doença crônica hepática, associada a outros fatores clínicos laboratoriais, como um aumento de alfa-fetoproteína e um exame de imagem característico, aí você está permitido tratar o câncer de fígado sem biópsia. É óbvio, isso é uma opinião pessoal, é sempre preferível que se confirme o diagnóstico de câncer de fígado. Quais são os tipos de câncer de fígado?
O tipo mais comum, mais encontrado, é o hepatocarcinoma mesmo. Ele é responsável por 90% dos tipos de câncer de fígado. Os outros 10% existem tipos de hepatocarcinoma menos comuns e o colangiocarcinoma, que é um carcinoma, ou seja, um câncer maligno das vias biliares, que é bem mais raro do que o hepatocarcinoma no fígado. O câncer de fígado tem cura? Então, acho que a premissa vale, né? Todo câncer pego em fases iniciais tem cura. Então, aquele tumor de fígado, câncer de fígado identificado pequeno, tamanho, então, portanto, é um fator prognóstico protetor. Então, quanto menor o tamanho, melhor são as expectativas. E esse tamanho, o ideal é que se pegue com menos de 2 centímetros. Invasão vascular, às vezes o nódulo é pequeno, mas ele encosta em um vaso, o que não permite um tratamento definitivo adequado. Isso também é associado a um fator prognóstico adverso. E existem fatores prognósticos adversos outros, como sexo masculino, etnia caucasiana, idade mais avançada. Então, o câncer de fígado é curável desde que identificado em fases iniciais. Quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de fígado? Então, varia, obviamente, como toda a história do tratamento do câncer, a fase que você identifica a doença. Então, o câncer de mama, o câncer de pulmão, cada subtipo de câncer tem um tratamento específico. Cada estágio da doença tem um tipo específico de tratamento. E essa premissa vale para o câncer de fígado. Então, quando a gente está diante de um tumor de fígado em fase inicial, pequeno, você pode proceder cirurgia para retirada. Se você tem um tumor menor do que um tamanho, menor do que 5 centímetros isolado, ou menos do que 3 nódulos menores do que 3 centímetros, diante ou dentro de um cenário de doença crônica hepática, o transplante de fígado é uma excelente alternativa em termos de cura e sobrevida a longo prazo para portadores de doença crônica e câncer de fígado. Existem outros tipos de tratamento direcionados, como por exemplo, quimioembolização, que é cateterizar uma artéria que nutre o tumor e a partir de lá embolizar, ou seja, tampar o vaso que nutre esse nódulo e jogar uma quimioterapia lá dentro. Isso se chama quimioembolização e é feito a partir de um procedimento parecido com o cateterismo. Mas a gente também tem a ablação por radiofrequência, que é queimar o nódulo por corrente elétrica. Radioterapia também é altamente eficaz para o tratamento da doença hepática inicial. Mas e quando a doença está em estágios mais avançados? Aí, habitualmente, o que a gente tem de proposta são o tratamento com drogas-alvo específicas. Quimioterapia, habitualmente, não deve ser a nossa preferência para o tratamento do câncer de fígado. O que fazer quando a quimio não funciona para câncer de fígado? Então, como eu acabei de dizer, quimioterapia não é a preferência do tratamento para câncer de fígado. É óbvio que a gente está falando de acesso, ou seja, do tratamento alvo específico, alvo direcionado para o câncer de fígado, ele pode ter uma disponibilidade não universal dentro do nosso país, mas a gente acaba utilizando quimioterapia quando a gente não obtém recursos melhores para o tratamento do câncer de fígado. Uma pergunta. Então, minha mãe, aos 79 anos, está há cerca de 2 anos em quimioterapia decorrente de metástase no fígado, oriunda de um câncer de intestino já tratado. Há a real possibilidade de regressão a níveis seguros? Existem atualmente tratamentos alternativos à quimioterapia ou mesmo algum que assegure a ela a capacidade de suportar os efeitos colaterais? O que pode falar sobre ozonioterapia? Então, na verdade, como eu disse, né, o nosso intuito é falar sobre câncer de fígado. A metástase que chega no fígado, ela tem que ser tratada com o tratamento da doença primária, da doença inicial. E câncer de intestino, ele deve ser tratado com o tratamento para câncer de intestino. Existem tratamentos direcionados, terapias localizatórias para as metástases do câncer de fígado? Existem. Isso tem que ser conversado com o seu médico, porque depende da distribuição, da quantidade de lesões. Então, varia basicamente sobre a condição do paciente atual. Ozonioterapia. Ozonioterapia é uma terapia investigacional, ela não é de maneira original recomendada como tratamento padrão
para essa doença. Portanto, eu, do ponto de vista acadêmico, não posso recomendar a ozonioterapia como uma alternativa para o tratamento da metástase. Quais são os possíveis efeitos colaterais da cirurgia para o câncer de fígado? Então, toda vez que a gente fala de cirurgia para retirada do câncer de fígado, a gente está falando da retirada também de parte desse fígado. Então, a cirurgia tem que ser suficientemente boa para eliminar o problema e não pode ser excessiva, onde você retire uma quantidade a mais de fígado que possa fazer falta para o paciente. E ainda mais dentro de um contexto ou dentro de um cenário onde o paciente já tem uma reserva hepática menor, ou seja, um paciente que já tem uma doença crônica do fígado. A gente não pode passar o sinal, avançar o sinal, tirar mais do que o paciente pode suportar. É óbvio que existem várias técnicas para o cálculo da reserva hepática e isso vai ser respeitado quando der indicação cirúrgica para o tratamento cirúrgico e definitivo do câncer de fígado. Quais são os possíveis efeitos colaterais da cirurgia para o fígado? Então, se você tirar parte do fígado excessiva, o paciente pode sofrer o que a gente chama de sinais e sintomas da insuficiência hepática. O que é isso? Uma falência hepática. Aí, se o fígado não funciona, aí realmente você tem uma descoordenação de todo o metabolismo do nosso organismo. Então, o fígado ele é muito responsável pela depuração de tudo aquilo que vem do processo de digestão e absorção do corpo. Então, tudo que é absorvido pelo intestino, obrigatoriamente ou forçosamente passa pelo fígado. E cabe ao fígado depurar todas essas toxinas e essas substâncias erradas absorvidas no processo da digestão e não deixar isso passar para o resto do organismo. Então, quando o fígado está doente, ele permite a passagem dessas toxinas e você pode ter as consequências disso. Além disso, um fígado cirrótico, um fígado endurecido, ele não permite a passagem, ou seja, o dreno vascular habitual do corpo e você pode ter um excesso de sangue no território abdominal, o que leva à barriga d'água, inchaço das pernas, o edema generalizado. Então, essas são as consequências da falência ou da falta de um funcionamento adequado do fígado. O que é embolização para o tratamento do câncer de fígado? Tem efeito colateral? Então, eu já tinha dito, tá? É uma pergunta bastante importante. Então, para doenças ou para nódulos com um tamanho específico, em número razoável, ou seja, em número pequeno, você pode fazer um tratamento localizatório definitivo para aqueles nódulos no fígado. Então, como é que isso é feito? Então, cateteriza-se, ou seja, pega-se uma veia, como um cateterismo cardíaco mesmo, do paciente, vai-se com uma sondinha no fígado, onde você identifica o vaso, a artéria que nutre esse nódulo. A partir daí, você joga quimioterapia dentro do nódulo e tampa, emboliza com uma substância. A quimioterapia vai fazendo o seu efeito local, a falta, ou seja, o tampar daquele vaso faz com que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo para aquele nódulo e aí ele acaba morrendo. Isso é um tratamento altamente efetivo e bastante utilizado na nossa prática clínica. Quem faz esse procedimento de quimioembolização normalmente é um radiologista intervencionista. O que tem de mais moderno para o tratamento do câncer de fígado? O que tem de mais moderno no tratamento do câncer de fígado é a terapia alvo específica. O que é isso? Para o câncer de fígado, a terapia alvo específica é tirar o suprimento vascular do tumor. O que é isso? Quando o tumor cresce, ele libera substâncias na nossa corrente sanguínea que estimulam a formação de novos vasos que vão nutrir esse tumor alimentando-o. O tratamento alvo específico, ele bloqueia a formação desses novos vasos, deixando o tumor passar fome ou matando o tumor de fome. Esses remédios são chamados de antiangiogênicos e eles são hoje a primeira escolha no tratamento do câncer de fígado mais avançado. Existem novas drogas, outros antiangiogênicos chegando no mercado. Imunoterapia tem sido pesquisada, é uma área de interesse, tem crescido a pesquisa de imunoterapia para o tratamento de câncer de fígado. Ela ainda não é aprovada institucionalmente como terapia padrão, mas provavelmente a gente vai ouvir falar bastante de imunoterapia nos próximos anos para o tratamento do câncer de fígado.
Depois de ter retirado um nódulo maligno no fígado, quais os alimentos que não devo comer? Então, tudo depende da reserva do teu fígado, ou seja, quanto de funcionamento ficou no teu fígado. Se a reserva hepática ou sobrou de fígado for adequado, teoricamente você não tem restrição. Agora, se a quantidade foi excessiva porque foi necessário e você precisa esperar o teu fígado regenerar, e isso é uma característica do fígado, existem determinados alimentos que não se devem comer mesmo. Então, a gente diz que uma dieta para hepatopata, ou seja, para quem tem problema de fígado, basicamente fala sobre o consumo de carnes que não têm aminoácidos aromáticos, ou seja, basicamente carne vermelha. Então, dá-se preferência às carnes brancas, especialmente peixe, que é o mais indicado, frango também. E qualquer outra substância que agrida o fígado também não é bem-vinda. Então, por exemplo, álcool, alguns tipos de medicamentos que podem agredir o fígado, como paracetamol, anti-inflamatórios não hormonais. Mas em termos de dieta, existe uma dieta específica para o hepatopata e recomenda-se sim que se faça ou se passe com uma nutricionista para fazer uma orientação adequada. Doutor, quem sofre do intestino preso ou preguiçoso pode ter câncer de intestino? Então, essa é uma pergunta relacionada a câncer de intestino. Essa é uma pergunta que até hoje não tem resposta e não é o escopo da nossa discussão. Mas essa pergunta ainda está em aberto. Vamos lá, outra pergunta. Quem tem bursite no quadril e não tem um tratamento adequado, pode gerar outros problemas? Então, de novo, a gente está falando sobre a bursite no quadril, é um tratamento, é uma inflamação da bursa, é um problema articular e não tem relação disso com o desenvolvimento de câncer, em especial câncer de fígado. Eu tenho esteatose grau 3, isso já evolui para um câncer? Então, na verdade, é aquilo que eu disse anteriormente. A esteatose, ela precisa ser acompanhada para que você não tenha o desenvolvimento da esteatohepatite. Esteatose grau 3, provavelmente ela deve ser uma esteatose acentuada no teu fígado, então você pode ter uma infiltração gordurosa do teu fígado, não obrigatoriamente você ter uma esteatohepatite, ou seja, a inflamação crônica do fígado. E se você não tiver nada disso, você não é candidato a desenvolvimento de cirrose e muito menos ao desenvolvimento de câncer de fígado. O que o paciente portador de esteatose tem que ter em mente é que ele precisa fazer um tratamento para cuidar do seu colesterol relacionado à infiltração gordurosa do fígado, fazer um controle de peso adequado, evitar o sobrepeso e a obesidade, mudar o seu estilo de vida, fazer atividade física e evitar a infiltração gordurosa do fígado. Então, quando a gente fala do tratamento de câncer, muito se fala, o câncer tem cura? Tem cura em fases iniciais, mas muito mais importante do que discursar sobre a cura do câncer é falar sobre os tratamentos preventivos. Então, se a gente tem uma causa sabida para o desenvolvimento de uma esteatohepatite, cirrose e câncer, por que eu não vou agir nessa causa? Por que eu não vou trabalhar na minha esteatose e evitar o desenvolvimento de uma cirrose e de um câncer? Então, a alteração do estilo de vida, a correção da sua esteatose e de todos os fatores relacionados a isso, diabetes, obesidade e colesterol, é fundamental para evitar o desenvolvimento de câncer. Boa noite. Tenho um câncer de fígado tipo GIST. São vários nódulos por todo o fígado. Eu gostaria muito de saber mais sobre transplante. Então, aqui a gente cai exatamente sobre a pergunta sobre a diferença entre o câncer primário do fígado e as metástases que acometem o fígado. O GIST é um sarcoma, então é uma doença totalmente diferente do carcinoma de fígado. O local mais comum do GIST é no estômago, mas ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. E uma das características do GIST é ter, na história natural da doença, o desenvolvimento da metástase hepática, metástase no fígado. Então, o tratamento da metástase hepática do GIST é o tratamento do GIST. E não, é diferente do que a gente está falando sobre o tratamento do hepatocarcinoma. Transplante de fígado para tratamento de doença maligna, a gente só discute para hepatocarcinoma e para tumores neuroendócrinos metastáticos para o fígado. Essas são as duas únicas condições que a gente discute de transplante de fígado. Todas as outras metástases para o fígado são de tratamento da doença primária de base.
Isso é muito importante que esteja claro. Fiz uma cirurgia de tumor benigno no fígado. Tem alguma chance de ter um tumor maligno? Então, primeiro precisa se ver qual é o tipo de tumor benigno que foi diagnosticado no teu fígado e não se esquecer de tudo que eu disse até o presente momento. O principal fator determinante para o desenvolvimento do câncer de fígado é a doença hepática crônica, é a cirrose. Se você é portador de cirrose, você tem risco para o desenvolvimento do câncer de fígado. Se você tem cirrose, se você tem hepatite B e, de maneira mais controversa, hepatite C e cirrose por álcool, você pode entrar num programa de rastreamento precoce do câncer de fígado. Então, pacientes portadores dessas condições que eu acabei de dizer, que seja um homem acima dos 40 anos ou mulher acima dos 50 anos, independente da etnia, podem sim fazer o rastreamento do câncer de fígado. E o rastreamento do câncer de fígado ele é feito a partir, basicamente, do uso de ultrassom de fígado, realizado a cada 6 meses, e uma outra ferramenta questionável na literatura, que é o uso da dosagem da alfa-fetoproteína no sangue. Eu queria fazer um lembrete antes de finalizar a nossa conversa. Então, assim, para ampliar a discussão sobre o câncer de fígado, está aberta uma consulta pública, tá? E o assunto que é câncer de fígado é justamente quais são as medicações disponíveis hoje para o tratamento do câncer de fígado. A sua opinião é extremamente importante. Você pode contribuir sobre as mudanças no tratamento do hepatocarcinoma, do câncer maligno no fígado, no SUS. Você pode fazer essa pesquisa, essa consulta pública, através do site do Vencer o Câncer ou mesmo do Conitec até o dia 16 de abril. A sua participação e sua opinião é extremamente importante. Queria agradecer a todos a atenção e falar que dizer ou discorrer sobre o câncer de fígado é sempre um desafio, mas uma doença que tem apresentado uma incidência crescente desde 2008 e muito provavelmente vai ser assunto tópico de futuras discussões. Obrigado a todos.